Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 20 de abril de 2025, a lição 4 de hoje, ela tem como título Nimrod e Nínive. Bom, Deus havia preparado o Jardim do Éden para ele ser assim, um lar ideal, um lar de paz para os seus filhos. Porém, com a entrada do pecado, através de Adão e Eva, Deus não teve outra opção a não ser separar a humanidade do Éden até um retorno futuro, onde na segunda vinda de Jesus ele irá recriar tudo, né? Purificar, onde tudo será transformado pelo poder de Deus. Haverá uma recriação através de Deus. E fora do jardim do Éden, os seres humanos eles foram obrigados a trabalhar, a retirar do suor do seu rosto, né, o alimento que eles precisavam para que eles pudessem manter a sua existência. E a vida se tornou um fardo, né, difícil, né? Nós tivemos, o ser humano teve que viver com o sofrimento, a dor, e isto era marcada em cada face, né, do ser humano, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 16 até 19. E Adão e Eva, após o pecado, eles tiveram sim dois filhos, né, Caim e Abel, onde Caim acabou matando Abel, mas conforme as Sagradas Escrituras, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, tiveram mais filhos, né, e filhas, né, para realmente povoar o mundo conforme Deus havia determinado. Porém, esses filhos e a descendência ali de Caim, que após ele matar Abel, ele fugiu realmente para outras cidades, formando outras nações. O povo, as pessoas começaram a terem assim atritos, né? Terem realmente divisões, começaram a ter promiscuidade, pecado, e isso avolumou em todo o mundo, e isso desgostou a Deus, que ele acabou enviando o dilúvio, e a única família que ficou realmente foi a de Noé e os seus filhos, né? Noé, sua esposa e seus filhos. E dali é que realmente começou uma nova descendência de Adão e Eva, com determinações de Deus para que eles obedecessem esses estatutos divinos. E após isso, né, houveram também descendentes ruins, né, onde apareceram pessoas para povoar, construir cidades, como foi o caso de Nimrod, né, que está lá em Gênesis capítulo 10, versículos de 1 a 12. E ali nós vemos a origem de poderes que destacariam no mundo na época, e um deles foi Nimrod, né? E assim como a descendência trouxe trevas, né, para gerações seguintes, a descendência de Nimrod, que ele era filho de Cã e neto de Noé, ele se tornou um homem realmente corajoso, valente, né, no sentido pejorativo, porque ele ia para o lado do mal, ele era violento,
houve uma descendência, né, de Nirode, e ele deu início à linhagem assim, com bastante violência e corrupta. E a Bíblia menciona que tudo que Nimrod fazia, ele ficava longe dos olhares de Deus, e fazia as coisas plenas assim, em maldade diante dos olhos de Deus, diante do Senhor, que diz lá em Gênesis 1:9. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo, e ele era rebelde, né, violento, criminoso. E as atitudes de Nimrod, que foi assim, um dos fundadores de cidades, né, porque ele construía várias cidades, uma delas foi Babel, que originou Babilônia, e também ele construiu Nínive, que estava lá na Síria, que ele foi um dos responsáveis pela construção realmente dessa cidade. E essas cidades eram pessoas assim também que andavam nos caminhos maus, né? Eles copiavam realmente a conduta de Nimrod, era violento. E assim a vida de Nimrod era um péssimo exemplo para todas as nações as quais ele fundou. E essas pessoas cada vez mais ficavam rebeldes e criminosas, usavam da promiscuidade e era rebelde contra Deus em todos os estatutos. E isso nos faz chegar assim a uma conclusão de que as atitudes assim de uma pessoa não geram resultados somente para ela mesma, mas atinge as pessoas que estão ao seu redor, né? As suas famílias, como outras pessoas, como terceiros, que começam a ir para o lado do mal também. E assim, o Jardim do Éden, ele era um lugar puro de paz. Quando ocorreu realmente esse fato de Adão e Eva, eles já pensavam no retorno ao Jardim do Éden. E esse lugar que Deus construiu para Adão e Eva era perfeito para Adão e Eva. E após o pecado desse casal, eles foram expulsos do Éden e passaram a viver assim na terra, sujeitos à morte, a sofrimentos e ao pecado. E depois da queda de nossos primeiros pais, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim, que era perfeito, e também da árvore da vida, que ficou ali naquele jardim, pelo menos por um tempo, até a segunda vinda de Cristo, que tudo será transformado e recriado por Deus. E assim, expulso do jardim, os seres humanos passaram a ser mortais e foram obrigados, através do suor do seu trabalho, obterem o seu sustento para preservar as suas vidas, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 16 até 19. E mesmo sendo expulso do Éden, Adão e Eva receberam diretamente de Deus a promessa de que viria um Salvador, um Rei dos Reis, que no futuro daria esse caminho de volta ao Éden, onde ele, Deus, se transformaria novamente. E até Deus, assim, para exemplificar para eles de que viria um Salvador, diante de Adão e Eva, Deus matou um cordeiro na frente deles, que representava um Redentor que viria posteriormente para salvar a humanidade, consertar os erros que eles haviam cometido. E a partir desse momento, Adão e Eva começavam a sacrificar cordeiros e levavam até as portas do Éden, né? Na confiança, na esperança de que realmente o Redentor viria logo. E o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos de 8 até 16, mostra a história de Adão e Eva e seus filhos, Caim e Abel, onde o Criador pedia a eles que levassem uma oferta de sacrifício até os portais do Éden para celebrar a vinda do Messias, do Salvador, para eles adorarem a Deus, onde o Salvador viria no futuro próximo.
Porém, mais uma vez, Satanás agiu na família de Adão e Eva, e onde o seu filho Caim matou Abel pela inveja de Deus ter aceito a sua oferta, e ele não aceitou a oferta de Caim, onde a oferta deveria ser um cordeiro, para mostrar realmente a didática de que viria um Salvador. E com medo das consequências, Caim fugiu para outras terras longínquas dali, onde ele teve filhos, teve filhas, porém eram pessoas desviadas do caminho do Senhor, e uma onda enorme de pecados de iniquidade incrível se propagou ao mundo com uma impiedade sem igual. E Deus teve que determinar a destruição através de um dilúvio. E um equívoco dizer, nós falarmos hoje, de que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel. A própria Bíblia diz que, além deles, tiveram outros filhos e filhas. No entanto, não podemos esquecer de que o livro de Gênesis, não é um livro que narra uma cronologia ou a vida inteira de Adão e Eva. Não. Pelo contrário, Gênesis narra apenas genealogia, aqueles episódios que contribuem para mensagens que Deus queria transmitir. E após Deus purificar a terra, quando aconteceu o dilúvio, nasceram os filhos de Sem, Cã e Jafé, que eram filhos de Noé, que foram os 3 únicos filhos que adentraram a arca, e eles deram origem aos Jafetitas, os Camitas e os Semitas. E um descendente de Adão e Eva, rebelde, chamado Nimrod, que ele era filho de Cuxê e neto de Cã, e bisneto de Noé, ele teve uma grande atuação na construção de cidades, onde fundou o reino de Babel, que passou a Babilônia posterior, Ezeque, Acade e Calné. Nimrod também avançou lá para a Síria e fundou Nínive. Todos tinham origens más, com crueldade, não amavam o seu próximo, eram rebeldes contra Deus, onde Nimrod era valente, como diz Gênesis 10:9, mas pelo lado negativo. Ele era um guerreiro, um sanguinário, que matava muitas pessoas, e ele era bastante forte. Porém, tudo será restaurado no mundo quando houver um novo céu e nova terra, como diz lá em Apocalipse 21:1, que ocorrerá após a segunda vinda de Cristo, que está se aproximando a cada dia mais no nosso tempo, onde esse lugar será totalmente restabelecido, mais gloriosamente adornado pelo Senhor, que no princípio, no tempo de nossos primeiros pais, ela era realmente bastante pura, aquele lugar que era o Éden. O ser humano é incrível e procurava soluções dentro dos seus próprios interesses, ou procurava soluções humanas para os seus problemas. E foi assim que ocorreu cidades, nações, estados, sendo um dos fundadores o rebelde Nimrod, que parecia aqueles conquistadores do mundo das mitologias pagãs, onde Nimrod é chamado de valente caçador diante do Senhor, valente do lado negativo, do mal, mas não é nenhum elogio para ele, ou para alguém que seja assim, porque ele era poderoso para os seus próprios olhos e achava força nele mesmo e assim mesmo. E ele era um rebelde contra Deus. E após o dilúvio, após Noé ter levantado um olhar ao Senhor, a Bíblia diz que abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. As genealogias possuem um papel importante e fundamental nas Escrituras.
Pode talvez não ser a melhor leitura, mas nos mostram detalhes da história da humanidade que nos fazem compreender melhor alguns pontos dos relatos bíblicos. Observando que Noé proferiu, por exemplo, uma maldição justamente sobre Cã, né? Porque ele descobriu a nudez de Noé, que um dia estava meio embriagado, e Noé amaldiçoou ele, porque ele começou a espalhar o estado de Noé. E uma profecia ocorreu justamente em cima disso, que acerca das suas gerações, que elas foram más. E Nimrod é descendente realmente justamente de Cã. O que nós podemos ver é um dos descendentes que nós já falamos agora há pouco antes, que é esse Nimrod, que até ganhou um destaque da genealogia, né? O nome Nimrod em hebraico significa revolta ou rebelde, o que indica a sua rebelião contra Deus, não aceitando realmente a Deus como o grandioso Deus, e não obedecia aos seus estatutos e mandamentos. E a Bíblia diz: o princípio do seu reino foi Babel, que está lá em Gênesis 10:10, onde originou Babilônia e foi fundada por Nimrod, que também edificou a violenta cidade de Nínive, na Síria. E da linhagem de Cã também nasceu Canaã, onde os primeiros moradores ali eram os cananeus, que eram idólatras, cultuavam deuses falsos, faziam magias negras, faziam sacrifício de criança. Todos eram considerados inimigos de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem essas escrituras. E com isto, ao aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de presente essa grandiosidade de amor que chama-se salvação, e com isto nós iremos para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa cada dia mais se consagrar, cada dia mais buscar o Senhor enquanto você pode achar, para que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor e possa estar nas mansões celestiais. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.